a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu tenho uma mensagem que Deus acaba de me dar nessa manhã e eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Deus, Ele está à tua procura. Deus está à tua procura. E eu gostaria que você, no teu coração, você dissesse assim: Senhor, eu me deixo ser encontrado. Diga isso no seu coração. O Senhor está à tua procura e Ele deseja que você venha permitir ser encontrado. Amém? Tome assento, por favor. Eu gostaria que você guardasse essa mensagem com você, pois essa mensagem é algo que veio como confirmação de Deus ao que Ele tem para nós nessa manhã. Ele está buscando e Ele busca, mas Ele vai encontrar aqueles que deixarem ser encontrados por Ele. Deus, Ele busca, mas você precisa deixar ser encontrado por Ele. Amém? Eu gostaria que você observasse essa mensagem. Por favor, ponha o tema da pregação de hoje. Eu queria que você observasse bem essa imagem e você lesse junto comigo o que está dizendo aqui. Toda a igreja junto, por favor. Quando eu terminar o 3, todos nós falaremos essa mensagem. 1, 2, 3. Mais uma vez para praticar e não perdermos e todos alinhados podermos falar essa mensagem. 1, 2, 3. Fé é uma coisa que nós, como servos, como pessoas que buscamos servir a Deus, temos que ter. Mas existe uma coisa que caminha junto com a fé, e muitos hão perdido esse pequeno detalhe no decorrer do tempo. Chama-se obras. As obras, elas demonstram a tua fé, pois a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Como um corpo sem alma é morto, a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Quando nós falamos sobre a fé, nós estamos falando sobre o nosso princípio, mas esse princípio é algo que nos dói. E vou explicar por quê. Quando nós observamos as Escrituras Sagradas, nós nos lançamos sobre a vontade do nosso Senhor, a compreendê-la, a entendê-la. E nós temos visto nos dias de hoje, muitos filhos de cristãos, de servos de Deus, de pessoas que dizem sirvo a Deus, filhos e filhas que infelizmente não entendem nem mesmo o que é a fé. Mas por que isso acontece? Estava lendo um livro essa semana do pastor João de Almeida, que ele veio aqui, minha esposa pegou, comprou um lá atrás e levou para casa. E lá na frente, logo nas primeiras páginas do livro, conta-se a história, uma pequena mensagem da filha dele para ele. E ela fala assim: os meus pais foram a minha Bíblia. Aquela mensagem ficou marcada dentro de mim, porque isso é um fato. Você pai, você mãe, é a Bíblia dos seus filhos. E a pergunta que não quer calar é: como que você pode ser uma Bíblia se você não tem obras? Ah, pastor, eu tenho fé, eu creio, Jesus é o Salvador. A Bíblia diz em Tiago, muito claro, eu vou até repetir essas palavras: tu crês que há um só Deus? Amém. Diz mais: também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, quereis tu saber que a fé, ela vem caminhando com as obras? Pois a fé sem obras, ela é morta. E nós temos visto que muitas pessoas dentro da igreja, isso me levou a fazer uma pesquisa, isso me levou a aprofundar-me mais nisso, a esse aspecto, ao aprofundamento em ser a própria Bíblia, em ter obras, não somente em ter fé, porque a fé, ela é algo muito grandioso na nossa vida, é a nossa base, mas ela precisa das obras. Essas obras vêm com as minhas ações,
em me ser a Bíblia. Eu preciso ser a Bíblia. Eu preciso passar o ensinamento com as minhas atitudes aos meus filhos. Aí você fala para mim assim: pastor, mas ninguém me ensinou. Ninguém me passou esse relato que eu estou ouvindo agora. Eu te entendo, e Deus também. Por isso Ele falou para você nessa manhã: estou buscando, deixe-me encontrar-te, deixe-me ver-te. Você não tem culpa do que os teus pais passaram para você. Às vezes teus pais eles fizeram o melhor deles para você, eles fizeram o melhor, eles te ensinaram, educaram, deram para você uma vida talvez que não faltou nada, ou se faltou, mas foi o melhor que eles puderam fazer, eles não tinham entendimento. E você, por causa disso, afirmo, não tem culpa, mas você passa a ter culpa a partir do momento que você pode mudar e você não muda, porque aí se encontra um dos grandes pontos de interrogação sobre a fé na vida do cristão. Ele não se autoconhece, ele não sabe quem é ele não entende sobre a fé dele. E aí o filho chega em casa com uma dúvida, o pai, em vez de aclarar aquela dúvida, o pai deixa o filho mais perdido, porque ele não entendeu que o passado dele ficou para trás. Agora eu preciso assumir-me como cristão e me entregar, me lançar no conhecimento da palavra de Deus, do que é a palavra de Deus. E olha só, essas pesquisas que foram feitas aqui nos Estados Unidos, eu quero que você veja com clareza. Olha isso, muitos evangélicos são inconstantes ao lerem a Bíblia. Apenas 32% leem a Bíblia todos os dias. 32%. 37% algumas vezes por semana. Isso estou falando do evangélico, do homem e da mulher que diz ter o quê? Fé, que diz ser de Deus. Olha só, 27% algumas vezes por semana, 12% apenas uma vez por semana, 11% algumas vezes por mês, 5% uma vez por mês, 12% admite que nunca leram a Bíblia. Você sabe o que é doloroso? Você como pastor, os pastores que estão aqui comigo, eles podem sentir essa dor, e você também que tem esse encontro com a palavra de Deus, com a tua história, porque é tua história, é o Deus, é a fé que você serve. Você está sentado aqui por quê? Você está buscando a Jesus por quê? Qual foi o intuito? Por que você se entregou? Tem pessoas que vêm 1000 vezes e dizem: Senhor, recebe a minha vida, mas ela não entende nem o que ela está fazendo. Ela não tem lógica, ela não sabe. Mas por quê? Porque ela vive da atualidade. Antigamente a gente tinha vídeos que demoravam 3 horas, aí diminuíram para 5 minutos. Hoje a gente tem os Reels. Os Reels, implementados pelas plataformas, fazem as pessoas receberem milhares de informações em apenas 1 hora. Sobe com o dedinho já está quase dormente. Sobe, e tem hora que dói, muda de mão, mas ela tem milhares de informação, mas ela não tem base, nada daquilo que ela está recebendo. E olha o que me dói mais nessa pesquisa, feita pelos Estados Unidos, de jovens entre 13 anos a 19 anos, 43% de todos eles se declararam cristãos. De 100% de toda a juventude entre 13 a 19 anos, 43% diz: eu sou cristão. Aí isso começa a trazer um afunilamento da parte dos pesquisadores. E aí eles vão observar algo no qual eu gostaria que você entendesse. 40% desses adolescentes cristãos dizem nunca ter lido a Bíblia. Pai, mãe, a culpa é de quem? A culpa é de quem? É Deus que tem que chegar lá e abrir. Você está esperando que um pastor faça o que você tem que fazer? Hoje é o culto da família, e eu quero que você entenda que não adianta você ter fé se essa fé não for caminhada com obras. Essas obras, elas vêm nas práticas do ensinamento, do conhecimento. Mas como eu vou fazer algo que eu não conheço? Claro, você não estudou. Eu só posso trazer a salvação a algo de que eu conheço,
Quem aqui lembra daquela situação que houve, de uma grande tsunami que teve, foi feito até um filme dele, quem lembra? Foi feito um filme de uma tsunami que teve aqui, matou milhares de pessoas numa cidade, quem lembra dessa história? Teve um filme, qual é o nome do filme? Alguém lembra? Mas teve um filme, foi feito um filme, e ali você sabe que tinha uma menininha pequenininha, que ela foi a única dos que estavam ali, uma criança, que ela conseguiu salvar uma grande quantidade de pessoas. Mas como, pastor? Não entendi. Sim, você pode pesquisar. Houve uma garota, uma jovem, que ela estudou na escola que quando o mar ele retrocedia, seria vindo uma grande onda. E ela começou a gritar e espalhar essa história para todos que estavam ali, e muita gente conseguiu fugir por causa dela. Ela salvou muitas pessoas. Está no filme, você vai lá, você vai entender um pouco. O impossível. Mas por que ela fez isso? Isso me traz um estralar dentro do meu interior. Ela conhecia. Por que às vezes o cristão, o filho, o pai, nós passamos por situações e não entendemos como vencê-las, como passá-las por elas? Porque não conhecemos, não estamos aprofundados na palavra de quem? Pois é o nosso guia, é a nossa direção, é a nossa força, vem do Senhor. E presta bem atenção, 40% desses não leram a Bíblia. E o que me dói mais, isso é o que me dói mais, isso aqui é o que me doeu mais, isso aqui me dói até agora. Eu penso muito, me tornei pai há 7 meses, vai fazer amanhã. E olha, eu penso todos os dias no futuro da minha filha. E o futuro dela, eu gostaria e darei a minha vida para que seja baseado na palavra de quem? De Deus. Dos 43% que disseram serem cristãos, baseados no afunilamento do conhecimento da palavra de Deus, apenas 7% poderiam dizer ser cristão. Isso me dói. 7% dizia, esses daqui posso dizer é cristão. Se os filhos trazem essa informação, eles são consequência de um ensino que vem dos pais. Pais, eu digo para vocês mais uma vez, não temos culpa do que nos ensinaram os nossos pais, mas temos culpa se permanecermos no erro. Foram o melhor que eles puderam, talvez eles não sabiam. Se eles soubessem dessa realidade, assim o fariam. Então a fé, ela vem movida junto com as obras. Essas obras, elas são dadas através de minhas atitudes, decisões, ensinos, práticas. Não somente dizer crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus até o diabo crê e treme. Mas nós temos que realmente nos lançar e nos aprofundar na palavra de Deus. E para que isso aconteça, eu estava vendo o pastor falando sobre o dízimo, e eu vim essa semana inteira perguntando, Senhor, o que o Senhor deseja que o teu povo receba? E o Senhor, quando o pastor começou, você até vai dizer assim, não pastor, parece que foi tudo preparado. Eu vim aqui para falar de um homem chamado Abraão, e o pastor pregou sobre uma fé vinda de Abraão. Se você pegar meu telefone, nem o número dele eu tenho salvo no meu telefone, mas o Espírito Santo que está nele me revelou algo, que revelou para ele, que quer encontrar você como encontrou Abraão. Porque se você não sabe, porque isso daqui é uma realidade. Quando nós falamos sobre a Bíblia, existem versículos que até hoje você pronuncia, que nem na Bíblia está. Você sabia disso? Tem pessoas que dizem assim, quem com ferro fere, com ferro será o quê? Ferido. Não está na Bíblia isso. Se alguém contou para você, você acreditou. Alguém especulou uma conversação e você deixou entrar, você não sabe nem olha o grau do conhecimento do povo de Deus. Cadê as obras? Nós precisamos ter essas obras. E aí, tem algo que me chamou muita atenção, que é assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Tem gente que até hoje, eu vou acordar cedo, porque está escrito que quem cedo acorda, Deus ele vai me ajudar, porque está escrito. Isso não está escrito. Mas você escutou de alguém, você não buscou saber,
e você deixou isso vivenciar dentro de você. Tem algo de mal aí nisso, pastor? Não tem, mas não está escrito na Bíblia. E nós precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico, no que a Bíblia nos ensina. A melhor faculdade para os teus filhos é a palavra de Deus. Não estou dizendo para você que eles não podem se formar, não, pelo contrário, vão ser doutores, advogados, juízes, pessoas do alto escalão desse mundo, mas cheios da palavra de quem? Quando vier uma situação, ele vai lembrar: o meu pai me cantou na cama, que essa história, ele me cantou essa música, ele me ensinou essa mensagem. Ele vai ser forte porque você levou para ele a palavra de quem? De Deus. Você sabia que a maioria dos jovens hoje, o guia deles é a internet? São os influencers. Às vezes o cara grava um vídeo com um fundo que ele montou, sai dali, é uma destruição, mas ele é o influencer do teu filho. Mas você permitiu que isso acontecesse. E a partir de hoje, Deus, Ele quer que você assuma a tua posição. E você venha pegar essa palavra e vivê-la e ensiná-la, praticá-la, de acordo com o que está escrito. Amém? E nada melhor que falar de Abraão. A Bíblia diz, no livro de Gênesis 11, se você quiser, você pode me acompanhar, te aconselho. Se você quiser, eu aconselho você, seja no celular, seja, sabe, na Bíblia. O Gênesis é aquele livro do meio da Bíblia, onde você encontra no meio da Bíblia, você abre a Bíblia no meio, ele está ali, não é assim? Amém? Não, é o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro, se abre ali algumas páginas ali, já passa ali o começo e logo tem Gênesis. Amém, meus irmãos? Vocês precisam praticar, entender, se lançar, conhecer, entender a vontade de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 11, que uma fé sobrenatural moveu a família de Abrão. Abrão, até então, 2 irmãos com ele, eram 3. Ele era filho de um homem chamado Terá. Para que eu não possa ler tudo e ser muita informação, eu quero tratar de resumi-la. Mas você pode fazer isso em casa. 11, do 26 adiante. Depois da torre, do dividir das línguas, as nações, filhos e filhas, vem a história de Abraão. E ali começa a história de Abraão. Às vezes você vai para 12 e você vê o chamado que Deus faz com Abraão. Antes desse chamado, Deus, através de Gênesis, o escritor de Gênesis, ele não especifica o chamado de Abraão em Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que Terá, seu pai, juntou seus 2 filhos que sobraram, porque um chamado Arã morreu. Arã morreu na terra de Ur dos Caldeus, aonde ele nasceu e aonde eles viviam. E a Bíblia diz que Terá juntou esses filhos e as suas esposas, no qual uma delas era a esposa de Abrão, chamada Saraí, que ela era estéria, ela não podia ter filhos. Aí diz assim no 11:31, para a gente seguir a caminhada. Vamos ler do 30. E Saraí foi estéria e não tinha filhos. Aí diz assim: e tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Saraí sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã, já não é mais o filho dele, aí já é uma cidade que tinha o nome do filho dele, mas não significava que ela era a cidade do filho dele, o filho dele tinha o nome daquela cidade. E habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Veja que eles saíram de uma cidade em destino a Canaã, mas eles pararam numa certa parte do caminho, chamada Arã, e ali o seu pai morreu,
E Abraão sepultou e ficou ali com a sua família. E aí sim veio uma palavra do Senhor para Abraão. Mas eu já vou explicar sobre isso, porque aí muitos entram naquele pensamento. Mas aonde Deus chamou Abraão? Foi em Ur dos Caldeus, em Harã? Aonde aconteceu isso? Como isso aconteceu? É aí onde entra o que eu acabo de falar para você: conhecer. Nós precisamos conhecer. Porque às vezes você fala, conheço sobre a fé. Quem é Abraão? Abraão, ele é o nosso pai na fé. Através dele foi feita uma aliança que nos fez hoje receber por meio da salvação, por meio de Jesus, mas tudo começou lá atrás. Abraão, ele é o nosso pai na fé. Talvez, eu arrisco dizer que há pessoas que dizem ser cristão e nem sabem quem foi Abraão, nem entendem qual o significado e o porquê de Abraão. Mas a Bíblia vai nos dizer, agora a partir do 12:1 diz assim, lê comigo, vamos ler, você trouxe tua Bíblia, vamos acompanhar. Ora, o Senhor disse a Abraão, o que o Senhor disse a Abraão? Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ponto. Olhe para mim, por favor. Coloca para mim a primeira imagem que eu pedi para você. Esqueci seu nome. Essa daqui era a cidade chamada Ur dos Caldeus. Observe bem. Essa daqui é uma foto quase atual, porque aqui supostamente era uma montanha, e quando os arqueólogos começaram a trazer a escavação, descobriram que era um templo, que eles adoravam a deuses nessa altura. E aqui embaixo seria a terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus foi um lugar onde Abraão cresceu, viveu, quase 75 anos da sua vida. Veja que Deus ali vai dizer que com 75 anos Deus chamou ele desse lugar. E eu quero que você guarde muito bem essa imagem, porque isso é uma atualidade. Hoje eles estão escavando, uma multidão de pessoas fazendo arqueologia, descobrindo coisas sobre o que aconteceu, comprovações. Eles dizem que nessa cidade, para você ter uma ideia, já tinha classe escolar, eles já ensinavam as crianças como escrever, pois já havia escrita, já havia matemática, eles eram muito avançados. Só para você ter uma ideia e te deixar mais assim, nessa cidade, os arqueólogos conseguem comprovar que já havia cirurgia no cérebro de um ser humano. Você diz assim, poxa, era uma cidade evoluída. Eles comprovam que houve pessoas que passaram por cirurgia no cérebro e viveram muitos anos depois dessa cirurgia. Nessa cidade que hoje está destruída, chamada Ur dos Caldeus. Então eu falo para você, para que você possa entender a veracidade da onde eu quero chegar. E para que você se aprofunde no conhecimento daquilo que Deus tem para dar para você. Então Deus foi lá e nessa cidade foi onde Abraão saiu, depois ele foi para Harã, e lá em Harã Deus falou com ele. Sai da terra de teus pais, essa daí era a terra dos seus pais, essa daí era a terra onde vivia a sua família, essa daí era o lugar, preste bem atenção, o lugar onde era a habitação dele, era onde ele viveu durante muitos anos. E Deus fala para ele assim, sai da tua terra, e eu vou explicar para você isso, e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Guarda isso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém não. Solta aí a senhora aqui. Todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão. Amém? Você faz parte dessa bênção.
lá atrás, antes do teu avô, da tua avó, antes dos teus avós pensarem ou pelo menos, vamos se dizer assim, antes de pensarem os seus tataravós em terem os seus avós, Deus já separou uma bênção para você. E ele diz assim, e eu gostaria que você prestasse bem atenção: assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam com ele, e as almas que cresceram em Harã, acrescentaram em Harã, e saíram para ir para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Agora eu gostaria que você visse comigo o que é a terra de Canaã. Eu queria que você observasse. Por favor, coloca aquele vídeo que eu enviei para você. Apaga as luzes aqui para mim, Mateus, por favor. Acho que uma é aí atrás. Perfeito. Eu quero que você observe a terra que Abraão, teu pai, chegou. Teu pai chegou nessa terra. Essa terra foi aonde ele chegou. E aqui é um louvor. E aqui você vai começar a ver a forma hebraica de ler essa mensagem que nós estamos lendo agora. Amém. Coloca para mim aquela imagem que eu te enviei do mapa. Aquele mapa, por favor. Olha só, aqui era Ur dos Caldeus. Abraão caminhou daqui com seu pai, até Harã. De Harã, ele veio a ouvir a voz do Senhor, seu Deus, e veio para Canaã, a terra que você acabou de ver. Esse percurso completo é mais ou menos nós indo daqui para Atlanta, indo e voltando desse ponto, mais ou menos desse ponto de partida até Atlanta, o centro ali, indo e voltando, caminhando sem parar. Porque Abraão não tinha carro, Abraão não tinha avião, Abraão, ele montava nos camelos e ia devagar, parava, descansava. Mas Abraão, ele foi
como daqui e lá voltando sem parar, por uma voz que falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, a terra que eu te mostrarei. Eu queria mostrar para você, para que você entendesse que esse percurso de Abraão não foi apenas um percurso simples para ele, já foi aqui um desafio. Ele teve a fé para ouvir a voz do Senhor quando falara ali em Harã, e teve fé para seguir ele e sua família, aquele desejo de partir para uma nova terra chamada Canaã. Presta bem atenção, veja, ali Deus o falou, e aqui ele teve um mover, e ele partiu e fez todo esse percurso. E então, quando ele fez esse ato, ele provou que tinha obras em sua fé. Ele provou que ao escutar, ele disse: eu vou obedecer essa voz que comigo fala. Mas ele só era movido por uma promessa, um dito, uma conversação que ele escutou de Deus, mas até então era somente palavras. Essa é a mera realidade. E logo depois Deus voltou e falou com ele, quando ele já estava em Canaã: olha, eu vou te dar toda essa terra. E ele: amém. Perdão, desculpa, ele não falou nada, ele só escutou. E Deus falou de novo. E aí entra aquilo que eu preciso compartilhar com você. Lá no 15, folhei algumas páginas, e aí nós vamos chegar onde eu quero. Lá no 15 diz assim, né? Depois Deus já havia falado com ele novamente, que ele chegou em Canaã, e ele somente escutou até aí. Aí diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em vista, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandioso galardão. Então disse Abraão: Senhor, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Olha para mim, por favor, vamos entender essa palavra. Lembra que a esposa dele era estéril? Ela não podia ter filhos? Como que ele seria pai de uma grande nação se a esposa dele era estéril? Como que ele poderia adquirir essa possibilidade de alcançar tal promessa se a esposa dele era estéril? Mas ele, até chegando em Canaã, ele só ouviu e escutou. Mas quando ele estava em Canaã, ele fez aquilo que nós precisamos fazer. Porque eu quero te dizer uma coisa, e ser claro contigo. Quando nós falamos sobre a fé, existem algumas pessoas que dizem para você: cale a boca e faça. Não diga, não diga nada, só apenas faça. E eu digo para você que a primeira vez que a Bíblia fala que Abraão abriu a boca, foi para perguntar como aquilo iria acontecer. Isso me mostra a mim, a você, que quando Deus ele fala, Ele te dá o direito de perguntar, Ele te dá o direito de você buscar: Senhor, qual a tua vontade na minha vida? Ele dá o direito de você, pois quando alguém diz para ti: faça só o que eu quero que você faça, você não vai fazer mais nada, essa pessoa ela quer te escravizar. Essa pessoa ela quer fazer de você o que ela deseja. E Deus, Ele deu a Abraão esse tal grandioso questionamento de poder abrir a boca, pois Abraão não era um robô, era um ser humano. E disse mais Abraão: eis que não me tem dado filho, e eis que o nascido de minha casa será meu herdeiro? E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro. Olha Deus respondendo a pergunta de Abraão. Olha Deus compartilhando com Abraão um relato de resposta. Deus ele responde. Você sabia que Deus ele responde? Mas ele responde quando você abre a boca para perguntar. Quando você abre a boca para perguntar: Senhor, não é você, porque existe de verdade pessoas que são mal intencionadas. Quem ensina há muito tempo sabe, você vê uma diferença de uma pessoa que ela é mal intencionada e ela quer trazer uma confusão, de uma pessoa que é um aclaramento de uma dúvida. Por isso, quando nós dizemos buscamos no Senhor, é isso que temos que fazer, nos meter em sua palavra e entender. E Deus diz: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Na tua casa eu te aconselho
a você ler todo esse versículo, todo esse texto, porque ele fala sobre a aliança que Deus faz com Abraão. E com Abrão, se nós formos ler, nos tomará um pouco mais de tempo. Mas a Bíblia diz que Deus, ele fala assim para Abrão: para comprovar que eu vou fazer isso com você, você vai pegar 3 animais, você vai trazê-los até mim. E Abrão, ele pegou aqueles animais, partiu no meio, colocou a metade de um lado e a metade do outro lado. Aí você se pergunta, por que isso aconteceu? Aconteceu porque naquela época, a forma deles de fazerem aliança, reis entre reis, era essa maneira. Para você, às vezes, é estranho isso acontecer pela nossa atualidade, mas a atualidade de Abrão era outra. Se você não sabe, culturas e culturas têm formas de fecharem, um contrato, uma aliança, um acordo. Nós do Brasil apertamos a mão. Os índios aqui nos Estados Unidos antes tinham que fumar um cachimbo com eles para poder fechar o contrato. Ah, mas eu não fumo, então não tem contrato fechado. Então era assim que acontecia em sua época, na altura. Existia uma época que para fazer o contrato, os reis tinham que comer na mesma panela, metendo a mão no mesmo prato. E tinha que comer junto, senão não tinha aliança. Então essa época, Deus, ele mandou Abraão trazer os animais, e Abraão, a Bíblia nos mostra que ele pegou e abriu os animais, porque ele acreditou que ali seria feito uma aliança. E a Bíblia diz que escureceu-se a noite, Abraão tomou um profundo sono, e veio grande escuridão sobre aquele lugar, e então Abraão, ele viu depois uma tocha descendo do céu e passando no meio daqueles animais, representando o que acontecia naquela época. Os reis passavam e trocavam uma tocha, dizendo, assim eram suas palavras: se não cumprirmos com o nosso juramento, nós seremos partidos ao meio como esses animais. Mas Abraão não passou por aquele meio, somente Deus passou por ali. Aí vem o questionamento, por quê? Porque Deus sabia que nós somos falhos. Deus sabia e reconhecia que o único fiel e justo para cumprir a aliança do chamado seria somente Ele. E nós vemos ao longo do tempo que as gerações vêm pecando contra Deus, só vêm fazendo coisas erradas contra Deus, se afastando da palavra de quem? De Deus. E Deus, ele traz através dessa mensagem para mim e para você, que a partir daquele momento ele fez uma aliança com Abraão e disse, olha, tudo que eu te prometi vai acontecer. Agora eu gostaria que você, coloca para mim a imagem do vídeo, por favor, Rafaela, essa. Você vê aqui, a gente leu lá no começo escrito, sai da tua terra. Essa palavra, ela é um pouco distorcida quando ela vem, não distorcida, mas um pouco muito atualizada para o português, e eles colocam apenas sai, mas essa palavra no real hebraico, ela quer dizer lehar, quer dizer sai por ti mesmo. Eu não quero que você, Abrão, somente saia ou vá com alguém como foi feito das últimas vezes, não. Eu quero que você saia por ti mesmo, eu quero que você tome essa decisão por ti mesmo, eu quero que você faça isso por ti. E o mesmo ele fala para nós nos dias de hoje, para ponermos a nossa fé em obras, dizendo-nos, eu farei por mim mesmo. Não sei, pastor, mas meu marido não quer fazer, meu filho não quer fazer, minha mãe não quer fazer. Eu vou dizer para você uma coisa, a única coisa que quebra as promessas que foram ditas, honrai o teu pai e a tua mãe, que você precisa descumprir, é quando essas pessoas da sua família fazem você quebrar um chamado e uma voz que vem de Deus. Quando você está embaixo a uma lei de um país, como nós estamos aqui nos Estados Unidos, o que me leva a fazer quebrar as leis que aqui há? Quando eles me impedem de servir ao meu Senhor. Lembra do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles obedeceram tudo na Babilônia. Aí veio o rei e falou, faz isso. Ele falou, faço não, pode me jogar aí dentro. Isso é o lehá, é viver de acordo com essa mensagem de Deus. Sai por ti mesmo, não espere por ninguém, não faça o que os outros vão fazer, faça você.
Minha mãe não quer ir, problema, desculpa, é dela. Meu pai não quer me acompanhar, fulano, beltrano, não importa, você vai só. Porque o Senhor falou contigo e você levará a bênção para eles, amém? Você será a Bíblia deles, mas para que isso aconteça, você precisa fazer isso, ler-lehá, assim que se pronuncia. Sai por ti mesmo dessa zona de conforto, dessa religiosidade que te faz criar uma mentalidade, porque você viu um mau exemplo, porque você foi em um certo lugar, porque te incultaram a verdade, porque te pronunciaram ditas coisas. Eu realmente quis contar uma história, porque você precisa saber da história, você não precisa somente saber do final da história. Eu quero te contar a história. Por que Abraão, ele é o nosso pai da fé? Porque ele foi o primeiro a caminhar, como daqui a Atlanta, indo e voltando, ouvindo uma voz, que quando ele chegou em Canaã, por si mesmo, ele deixou todos, ele não quis saber, ele só foi e falou: quem quiser vir, venha, quem não quiser, fica, eu estou indo. Quem quiser se converter, se converta. Quem não quiser se converter, eu não posso fazer nada, eu estou indo. Porque o Senhor me chamou e eu por mim mesmo tomo essa decisão de dizer: Senhor, eu sou obediente à tua palavra. Hoje eu te mostrei Ur dos Caldeus, aonde Abraão viveu, a destruição que havia sobre aquele lugar. Coloca Jerusalém para mim, por favor, Rafaela. Essa é a cidade que o Senhor prometeu para o nosso pai Abraão, amém? Eu quero te dizer que olha a diferença. Se Abraão não tivesse ouvido aquela voz, hoje seria mais um esquecido no meio das multidões. Mas ele ouviu, lembra do que o pastor Marcos, né, pastor? Pastor Marcos falou sobre Abraão haver encontrado um rei, e aquele rei era sacerdote do Senhor, e ele então ali, ele deu o dízimo, porque aquele homem representava uma tipologia de Cristo. Eu quero dizer para você que o nosso Deus de hoje, Ele é o de ontem, Ele busca, e naquela época Ele teve que buscar lá em quase 1.500 milhas, um homem que estava no meio lá dos perdido, da idolatria, e fez ir para um lugar aonde supostamente, aonde ali tinha muitas pessoas, porque quando Abraão chegou ali, havia população, mas o Senhor falou: vou dar para você, porque a ti que eu escolhi, porque você me ouviu. Deus, ele já estava buscando naquela altura, e ele encontrou em Abraão, e por isso ele é o nosso pai na fé. Deus, ele está buscando em você nessa manhã esse ler-lehá, saia por ti mesmo, tome a tua decisão. Você talvez diz assim: pastor, nunca havia entendido qual o significado e o porquê de Abraão. Sei de Jesus que morreu por nós, sei do Senhor, mas Deus, ele está dizendo para você: Jesus veio na linhagem de Abraão, por conta da promessa que ele prometeu lá atrás para Abraão. E por meio dele veio a salvação para mim e para você. E você precisa conhecer a tua história. O teu filho precisa conhecer a tua história. Porque às vezes vai chegar um momento em que o teu filho vai chegar e vai dizer para você uma simples coisa que muitas pessoas elas querem pôr de lado. Mamãe, a professora falou que nós viemos dos animais. Nós viemos exclusivamente do macaco, porque ele tem um polegar parecido com o homem. Então eles dizem que nós somos descendentes. Aí o teu filho vai chegar confundido. Por quê? Porque ele não entendeu, porque ninguém ensinou que ele é filho do Criador, o Criador que o fez à imagem e semelhança dele. Amém? Sabe o que teu filho tem que dizer? Professor, uma coisa é a sua descendência, a minha veio da de Deus. Amém, igreja? Isso é que tem que ser. Teu filho, ele precisa ser bem orientado. Porque chega um colega e diz: você é feio, você é uma pessoa que não é legal, e o teu filho chega cabisbaixo e você diz: não, é porque o meu filho está triste, não quer se envolver com outras crianças, porque uma criança falou isso com ele, mas ele deixou aquilo entrar dentro dele. Crianças brincam, crianças se apelidam, mas esse não é o problema é qual a defesa do teu filho.
O teu filho, ele reconhece que se a pessoa disser feio, ó, se eu sou feio, aí você tem que resolver não comigo, você tem que resolver com Deus, porque Ele que me criou. Se eu sou feio, Ele é feio também. Não é assim? É muito claro, mas o teu filho, ele não tem esse ensino, porque ninguém o ensinou. Pais, mantenham suas fé com obra. Lerá, sai dessa sua zona de conforto, pega a tua família, senta numa mesa, coma com eles, ensine a palavra de Deus, ensine-os o que é a palavra. Pastor, eu não sei, você leia, você se lance naquilo, você possa se alimentar daquilo, e qualquer dúvida nos procure. Nós temos aqui pastores muito abençoados, que Deus nos deu, cheios de sabedoria, precisando só de alguém que diga, eu quero aprender. E eu quero chamar você, que Deus, Ele disse, estou te procurando, mas deixe-me te encontrar, Abraão. Abraão, até então. Abraão, estou te procurando, mas você vai sair do teu lugar, por ti mesmo. Eu só vou se minha mulher for, só vou se meu filho for, só vou se... Eu tinha 12 anos de idade, quando eu já cuidava de um grupo na igreja, que tinha quase 30 jovens. Com 14 anos eu já queria servir a Deus cuidando de uma igreja, porque não deixaram. É algo muito pessoal. E eu quero chamar você ao lerá nesse momento. Porque talvez você está assim, dependendo de 1, 2, 3, 4, seja quem seja. Mas Deus está dizendo, sai, porque a tua fé que tu tem precisa de obras. Essas obras precisam ser mostradas. Teu filho precisa ver que quando você erra, você pede perdão e o teu Deus perdoa. Aí o teu filho pensa assim, não, Deus não perdoa. Mas por quê? Porque você não ensinou que todos nós erramos, mas que Deus perdoa. Por exemplo, Abraão errou. Abraão teve muitos erros, ele não foi perfeito. Depois, não agora, deixa para depois. Sobre os medos de Abraão que os fizeram errar. Quem sabe um dia Deus, através de um homem, possa trazer para você, ou você mesmo vá pesquisar, os erros de Abraão, os medos de Abraão que o levaram ao erro. Essa é a questão. Então eu gostaria que você, nessa manhã, que diz assim, Senhor, eu já saí, porque eu saí por mim mesmo, eu sirvo a Deus. Pastor, eu ainda não saí, mas eu quero sair por mim mesmo. Eu te convido de uma forma bem clara e sencilla, jovem, adolescente, velho, quem seja, sai por ti mesmo e vem aqui diante do altar, eu quero orar por você. Eu chamo porque o Senhor, Ele fala contigo nessa manhã. Você vai esperar quem levantar? Saia por ti mesmo. Saia por ti mesmo. Você que, eu estou falando, não é quem vai fazer, é o general, quem já fez, quem já saiu por si mesmo, quem vai fazer por si mesmo. Por favor, saia do seu lugar, vamos fazer uma oração aqui de frente do altar, por gentileza. Pode vir, não tenha medo. Às vezes você está esperando o teu irmão, tua irmã, quem fazer, faz você mesmo. O Senhor está te chamando, você que já tem, eu não quero simplificar quem fez ou quem deixou de fazer, não, eu quero quem já fez, quem irá fazer, quem ainda não fez e gostaria de fazer, eu quero o general, eu quero todos os que já disseram, lerá, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me fui segundo a vontade de Deus, eu estou aqui baseado-me em a minha crença no Senhor Jesus. Toda a igreja, fique de pé, por favor, feche todos os seus olhos, e eu gostaria de fazer uma pequena oração antes do louvor por você. Deus, Tu, Senhor, nos ensinaste nessa manhã a importância de servir-te com obediência. Essa obediência, Senhor, ela vem com base ao não importar-se com os que estão ao lado, pois o Senhor disse, lerá, saia por ti mesmo. Aqui na frente, Senhor, e aqui nessa igreja, já temos pessoas, Senhor, que realmente já tomaram essa decisão, e são sinceras. Senhor, eu acredito que Abraão, no meio de toda essa caminhada, ele pensou várias vezes, o que eu vou encontrar nessa terra, o que vai ocorrer, quais serão os benefícios, quais serão as minhas conquistas nesse lugar.
mas ele seguiu caminhando e o Senhor fez aliança com ele. Faz aliança com o teu povo, Senhor. Na verdade confirma a aliança que o Senhor já fez com o teu povo, Senhor. Confirma com essa mãe que ainda que ela pareça estar sozinha, confirma com esse pai, com esse filho, com essa pessoa, que ainda que eles pareçam estar sozinhos, o Senhor está com eles, porque quando o Senhor disse, lerá, o Senhor disse, vai por ti mesmo, e o Senhor nos ensina que estará conosco, aleluias. Toma, Senhor, a vida dessas pessoas em tuas mãos e as fortaleça, para que nessa caminhada eles possam ver, Senhor, a tua glória na vida e na família de cada um deles.